Olá, paz e graça vos seja multiplicada. Eu sou o mestre Araújo, licenciado em Filosofia e doutor em Teologia. Você já teve vontade de conhecer a Palavra de Deus na sua dimensão para a qual ela foi enviada? Você já imaginou descobrir na Bíblia coisas que você está lendo constantemente, mas que você ainda não conseguiu descobrir? Algo que você ainda não conseguiu perceber, mas que está aí bem diante dos seus olhos? Pois é, tem um convite para te fazer. Nós estamos aí com uma empreitada de disseminar a Bíblia, a Palavra de Deus, de forma coerente, do jeito que ela é, nos seus termos originais. Tá? Você já ouviu dizer sobre manuscritos originais gregos? Já acredito que sim, né? Pois é, você sabia que não existe manuscritos originais gregos? Você sabia que a língua da Bíblia Sagrada original não é grega? Sabia que o grego é tradução dos originais? O grego está sujeito a alterações? Você sabia que o que nós temos em nossas mãos, por exemplo, nós não podemos afirmar que temos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, literalmente nas nossas mãos. Por quê? Porque nas nossas mãos nós temos o quê? Uma tradução da Bíblia. Nós podemos afirmar que temos sim uma tradução da Bíblia. Eu tenho uma tradução da Bíblia, você tem uma tradução da Bíblia, e precisamos entender que além da Bíblia que nós temos em nossas mãos ser uma tradução, ainda existem várias versões. E cada versão, né, do seu jeito, da sua forma, tenta, segundo ela, se aproximar mais dos originais. Só que não é possível essa aproximação dos originais, tá? Por quê? Porque o máximo, os documentos mais antigos que eles conseguem são gregos. E os manuscritos mais antigos gregos que existem não são originais, são cópias. Tá? A Bíblia foi escrita em duas línguas, tá? O hebraico e o aramaico. No tempo de Jesus, no tempo do Novo Testamento, tá? Era o aramaico que dominava. Por quê? Porque o povo de Israel, o povo de Deus, falava o hebraico. Foi a língua que Deus escolheu para fazer com que a sua palavra viesse, né? O seu primeiro contato com o seu povo, a sua palavra escrita, viesse através dessa língua. O povo de Israel foram levados cativos, como por exemplo Babilônia, Assíria, Egito, ok? E nessas nações, ninguém conhecia hebraico. Nessas nações, o que se falava era aramaico. Então o que aconteceu? Com os exilos, o povo de Deus encostou o hebraico, não desprezou, encostou, é diferente. E passaram a falar o aramaico. Aprenderam o aramaico, né, e começaram a falar o aramaico. Por isso, quando Jesus nasceu, né, o que dominava na época do seu nascimento, na sua infância, na sua, né, adolescência, e até completar o seu tempo de vida na terra, conforme o Pai havia planejado, né, era o aramaico.
que dominava. Então nós não temos grego nessa época, tá? Nós não temos predominância grega. Predominância grega surgiu depois. Para quem conhece a história, né? Predominância grega surgiu depois, tá certo? Inclusive quando a chamada Pax Romana, né? No contexto histórico, nessa época o grego dominava, né? Que foi a cultura que foi usada, tá certo, para a unificação do império que dominava na época, que é o Império Romano. Está entendendo? Então, a primeira coisa que você precisa saber, não existe Bíblia original grega. Tá? Não existe. Se alguém já falou para você, se alguém já disse para você, já falaram isso para mim, eu aprendi assim, mas não existe. Manuscritos originais é hebraico e aramaico. Grego é tradução. Só parar para refletir. Quando é que a cultura grega começou a dominar? A partir de que ano? No primeiro século do povo de Deus, né? Quando Jesus cumpriu seu ministério, passou pelo Calvário, o Pai o ressuscitou, e ele retornou, foi para o céu, né? Para sentar à direita do Pai, para esperar o momento do seu retorno, para a complementação do seu reino, né? A consagração do seu reino, que segundo a profecia ele reinaria no trono de Davi e o seu reino nunca mais teria fim. É a profecia. E não cumpriu. E vai ter que cumprir. Tá? Então o Pai o ressuscitou e o colocou à sua mão direita, né? Até que cumpra todo o seu propósito de salvação que Cristo veio trazer. Tá? Pai é o nosso Salvador, Cristo é a nossa salvação. Em Cristo, o Salvador, Pai Celestial, se manifestou, tá? Trouxe a nós no chamado Novo Testamento, que na verdade não é Novo Testamento, é renovação da aliança, tá? Porque o termo que foi traduzido para Novo Testamento é Brit Hadashah, e Brit Hadashah não é Novo Testamento ou Nova Aliança. Brit Hadashah é renovação da aliança ou aliança renovada. Então, por isso que eu disse para você, o que nós temos em nossas mãos, que nós temos conosco é tradução. E a tradução ela está sujeita, né, a alterações, a oscilações. Tá bom? Então, de início, você já precisa ir aprendendo esses detalhes, tá? Já ir familiarizando com esses detalhes, para que você possa, assim, começar a construir uma nova cultura, né? Nós temos uma cultura de décadas, né, de séculos, que foi construída e nós precisamos desconstruir essa cultura que foi construída em séculos para nós conseguirmos retornar ao cristianismo original, ao cristianismo fundado por Jesus. Porque se você parar para analisar, se você conhecer o cristianismo original, você vai perceber que esse cristianismo que nós conhecemos, tá, a partir do ano 300, tá, do terceiro século depois de Cristo, esse é o cristianismo que nós conhecemos, e esse cristianismo ele está deteriorado, ou seja, influenciado pelo paganismo. Tá? E essa influência do paganismo sobre o cristianismo, ao se tornar a religião oficial do Império Romano, do Estado, do poder político que dominava na época, o cristianismo original foi jogado para escanteio. O cristianismo original foi marginalizado, enquanto surgiu um novo cristianismo centralizado na pessoa de Constantino. Tá? Esse é o cristianismo que nós conhecemos. O cristianismo que não é, na verdade, cristianismo.
Um cristianismo que não é o genuíno. Um cristianismo forjado. Um cristianismo construído. Um cristianismo reprogramado. Não o cristianismo fundado por Jesus, o Cristo. Precisamos ter consciência desses fatos. Precisamos pesquisar e conhecer, porque tudo isso aí que eu estou te passando está na história, está registrado na história. E é necessário que você, né, que deseja realmente conhecer a palavra, conhecer a Deus, você pesquise, corra atrás, entendeu? E ao correr atrás, você vai descobrir e vai perceber que o que eu estou passando para você aqui não faz nem cosquinha na ponta do iceberg. Tá? É importante nós pararmos para analisar. Exemplo, quando você lê Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40, por exemplo, é um exemplo que eu vou citar para você. Tá? O texto diz lá que os fariseus, ouvindo que Jesus fizera os saduceus ficarem sem respostas para ele, se reuniram, formaram um complô, né, uma equipe, tá? E foram até onde Jesus estava, e encabeçado por um dos principais, ou doutor da lei, perguntaram a Jesus: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E o texto disse que eles faziam isso não porque eles queriam saber, precisar, porque eles já sabiam, mas eles fizeram isso na tentativa de denegri-lo. Uma vez que ele fez emudecer os saduceus, eles foram na tentativa de emudecê-lo, para eles assumir, né, ficar inclusive acima dos saduceus. Então Jesus, o texto sagrado afirma que Jesus responde a eles, usando um texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5, quando lá o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5, afirma: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um e único. No original está: o Senhor nosso Deus é um. E nós podemos acrescentar: e único. Tá? Ame-o de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, dependendo da versão, vai dizer. E ele afirma que esse é o primeiro e grande mandamento. Aí ele afirma que o segundo mandamento é semelhante a esse primeiro, que é o caso de amar ao próximo, né, como a si mesmo. E aí ele encerra o versículo 40 dizendo que desses dois mandamentos dependem a lei, toda a lei e os profetas. E nós aprendemos. Você já ouviu? Eu aprendi nas escolas por onde passei, né, nos seminários por onde passei, com os mestres a quem respeito e admiro, que me ensinaram, e nós aprendemos que a lei encerrou, a lei acabou. E nesse texto especificamente nós aprendemos que quando amamos a Deus e quando amamos o próximo, cumprimos toda a lei. Nós não temos necessidade mais de guardar os mandamentos, nós não temos necessidade mais de praticar os estatutos, nós não temos necessidade de guardar as ordenanças de Deus, inclusive usam, né, até uma terminologia, isso aí é para os judeus, isso aí não é para os gentios. Me explica e me diga onde está na Bíblia que Deus tem um povo gentio e um povo judeu. Me mostre um versículo sequer, um texto sequer, que, de acordo com os originais, diz que Deus tem dois povos, um povo judeu e um povo gentio.
Até porque o apóstolo Paulo, lá na sua epístola aos Efésios, capítulo 2, ele vai deixar claro que uma das missões, né, um dos departamentos da missão que o Senhor Jesus veio realizar é eliminar essa barreira, eliminar essa divisão, eliminar essa contenda, essa briga, essa rincha entre judeus e gentios. Uma das coisas que faz parte da missão do Senhor Jesus é essa, eliminar esse problema. E aí o texto ainda afirma lá que Deus pegou os dois, tá, e fez dele um, derrubando a parede, a muralha de divisão, de brigas que estavam entre eles. Isso foi eliminado. Deus não tem um povo judeu e um povo gentio. Deus não tem uma palavra para os judeus e uma palavra para os gentios. Deus não tem um Antigo Testamento para os judeus, um Novo Testamento para os gentios. Não existe isso. Deus tem um povo. E Ele tem uma palavra para o seu povo. Os mandamentos que são para os judeus são para nós também. Os mandamentos que são direcionados aos judeus que aceitaram Jesus, que creem em Jesus ou no Messias, né, como queira, é para nós também. Não são só as promessas. Na maioria das vezes nós percebemos as pessoas, nós somos filhos de Abraão, somos herdeiros de Abraão, temos direito na promessa. É? E os mandamentos? Na promessa sim, mandamento não. Por quê? Isso é contexto, isso é descobrir o contexto original de que a Bíblia foi escrita e o que ela realmente está dizendo. Porque na maioria das vezes nós aprendemos, estudamos e aprendemos a superfície, né? As ideias, os conceitos em torno do que está escrito. Mas nós precisamos, é a vontade de Deus, é o plano de Deus, que nós precisamos aprender o que está escrito e não em torno do que está escrito. Exemplo, Paulo usa uma metáfora, né? A palavra usa uma metáfora de jambuzeiros bravos, né? Figueira brava, que foram enxertadas nos galhos que foram quebrados da oliveira verdadeira. Se nós parar para analisar só essa metáfora aí, nós já vamos ver o quanto nós estamos descontextualizados, desanexados, desconfigurados do sentido original da palavra. Porque o sentido original da palavra é Deus representa o seu povo numa árvore chamada oliveira, né? Nessa árvore, ela é composta por raiz, toda a árvore, né? É composta por raiz, Abraão, Isaac e Jacó. Os três patriarcas, Jó, também, que são contemporâneos, né? Os três, mas quem foi chamado especificamente, né, para fundar, né, a nação, no caso, para fundar o povo de Deus, para organizar o povo de Deus, foi Abraão, Isaac e Jacó. Então, vamos deixar Jó de lado, mas Jó é contemporâneo deles. Tá? E aí o que acontece? Eles são as raízes, a nação é o tronco. Dessa nação, né, desse tronco, alguns galhos quebraram, como, né, desviaram, quebraram os mandamentos, não quiseram aceitar Jesus e etc. Esses galhos foram sendo quebrados. E nesses galhos que foram quebrados, a Bíblia diz que nós, oliveiras bravas, jambuzeiros bravos, né, fomos enxertados. E o que nós aprendemos? Que os judeus não aceitaram Jesus, que os judeus não cumpriram a missão que Deus mandou. Eu mesmo já ensinei, já preguei muito sobre isso, né? Já ministrei muito sobre isso, infelizmente, né? Para minha vergonha, não porque estou correndo atrás e consertando as coisas, né? Mas me sinto infeliz por ter, né,
ministrado, ensinadas esse contexto da superfície. E aí nós aprendemos, e até mesmo ensinamos, como eu já falei, né, que Deus chamou um outro povo e colocou no lugar de Israel. Você sabe quando isso aconteceu? Eu não vou citar para você, você pode pesquisar. Vou ajudar você a pesquisar e a crescer. Isso está em um dos concílios ecumênicos, realizado por Constantino e seus comparsas, imperadores dos primeiros, a partir dos anos 300, está lá decretado. Na Bíblia não tem. Em lugar nenhum na Bíblia diz que nós assumimos o lugar dos judeus. Em lugar nenhum da Bíblia diz que nós andamos por conta própria. Engraçado, interessante é que nós somos galhos, fomos enxertados. Analisa. Os galhos enxertados vai comandar a raiz, comandar o tronco e comandar os outros galhos originais. Isso é coerente? Pense. Pense se isso é coerente. Então, esse texto que eu fiz referência em Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40, resumindo, não precisamos mais guardar os mandamentos, basta amar a Deus e ao próximo. É isso que Jesus está dizendo? É esse o pensamento do texto? É esse propósito que Cristo extraiu de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5, foi com esse propósito de dizer, usando a própria palavra, para dizer que essa palavra está anulada, que ela não tem mais valor, e que agora surge uma nova era, e que agora surge um novo testamento, que agora surge um novo Deus que toma o lugar do Deus Pai e assume o comando e fala, agora é comigo. Coerente? Pense. Até porque só de nós usarmos a terminologia Velho Testamento já está dando uma ideia de negar a soberania no sentido de onipresença, onipotência e onisciência, que são os três atributos que caracterizam Deus. Deus ele fez uma palavra, chamou alguns profetas, chamou Abraão, Isaac e Jacó, chamou alguns profetas e tal, mas depois a palavra faliu. A palavra falhou. A palavra se perdeu. Surgiu necessidade do Novo Testamento. Só que o Novo Testamento é grego. O Novo Testamento que nós conhecemos, esse cristianismo, esse Cristo que nos foi apresentado através, a partir da língua grega, não é o cristianismo que veio, fundado por Jesus até os anos 100, 200 ainda. Não. Esse cristianismo que nós conhecemos é o cristianismo a partir dos anos 300, como que eu diria, concentrado na pessoa de Constantino. Ele é o pivô do cristianismo que conhecemos. Tá? Inclusive, se você atentar para as profecias, o profeta Daniel ele fala de um poder, de uma besta, de um poder que surgiria para mudar os tempos, mudar os mandamentos de Deus, perseguir os santos de Deus. E se você prestar atenção, isso aconteceu, tá? E continua acontecendo. E ainda consumará mais à frente na manifestação do anticristo. Tá? Então,
Os tempos foram mudados? Foram. Vou citar só um exemplo para você. Quando começa o dia bíblico, de acordo com a palavra de Deus? Começa a ser às 18 horas e termina no outro dia às 18 horas? Esse é o período. Você chega lá no livro do Gênesis, está tarde, manhã do primeiro dia, tarde, manhã do segundo dia, tarde, manhã do terceiro dia. Então, no calendário profético, começa-se pela tarde e não meia-noite, no meio da noite. Uma mudança que essa besta fez, tá? No calendário chamado gregoriano. A besta fez a mudança e o mundo inteiro. E não é só isso não, tem muitas outras coisas. Estou dando aqui algumas pinceladas para você. Tá? Tem muita coisa para nós aprendermos. Tá? Agora preste bem atenção, tá? Que Cristo ele não teve a intenção de dizer, como nós aprendemos e ouvimos, que quando você ama a Deus e ama o próximo, todo o Antigo Testamento está cumprido. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo é que, se não tiver amor a Deus e se não tiver amor ao próximo, todos os demais mandamentos que você guardar, que você praticar, estarão anulados. O que Jesus está dizendo é que a vida humana, o amor a Deus e a consideração, o respeito ao ser humano está acima. E, infelizmente, estamos vivendo uma geração que perdeu isso. Esse respeito para com a pessoa humana, esse respeito, essa admiração, esse afinco no sentido de ver a pessoa humana, né, sendo restaurada, sendo bem beneficiada. Perdemos isso há anos. Hoje é cada um para si, Deus para tudo, né? Como diz o ditado popular, nós perdemos isso aí. Só que no reino de Deus não funciona assim. Agora, precisamos entender que Cristo não está anulando uma palavra que ele está utilizando dela para poder trazer uma informação para o pessoal da sua época. Jamais. Seria incoerência. Dizer que Cristo utilizou a palavra do Antigo Testamento, levou informação para eles, e depois ele mesmo vai dizer que essa palavra que ele utilizou e levou para eles é uma palavra nula. Basta amar a Deus e amar o próximo, que ela não tem que se descumprir ela. Não é verdade. Mas a nossa tradução nos induz a isso. A verdade é que Deus é um. Colocaram mais um, colocaram mais dois, e vão colocando depois na sequência outros, vários outros, e vários outros, e vários outros, e até que se instaurou o culto às imagens, a veneração às imagens. E às vezes nós não veneramos imagens. Às vezes nós não veneramos um ídolo propriamente dito, mas nós estamos quebrando o primeiro mandamento, porque nós estamos colocando outro Deus. O Papai Celestial foi bem enfático ao afirmar: nenhum outro Deus terás diante de mim. Ouça, povo meu, o Senhor vosso Deus é um e único. Será que quando nós colocamos um outro Deus na chamada Trindade, que não é doutrina bíblica, é decreto papal, e nós defendemos de unidente como doutrina bíblica? Não é doutrina bíblica. Os textos que se usam para defender são textos deturpados, textos fora do contexto, tá? Infelizmente, para você realmente se inteirar do que eu estou falando, você precisa pesquisar, estudar e correr atrás e estudar a Bíblia, meditar na palavra e não ficar na superfície. Vai fundo. Lembra daquela passagem
quando os discípulos trabalharam a noite toda e não conseguiram pegar peixe. E aí Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, lança a rede no mar profundo e acharás peixe. Ele trabalhou a noite inteira, vamos aí deduzindo, né? Fazendo uma interpretação dedutiva, trabalhou no lugar raso. E os peixes estavam no lugar fundo. Por algum motivo, talvez por cansaço, talvez por medo de fantasma, porque naquela época corria uma lenda de que se alguém visse o fantasma no meio do mar, não voltava para casa, morria. Por algum motivo ele não foi ao mar fundo, ao mar profundo, ele não conseguiu pescar. E Jesus chega e fala para ele: vai, pega a sua rede e lança-te no mar fundo. Lá tem peixe. O mesmo princípio podemos aplicar com relação à palavra de Deus. Se você quiser conhecer, se você quiser saber, se você quiser realmente descobrir, você precisa sair da superfície, sair do raso, sair dos galhos, descer pelo tronco, ir às raízes. E lá você vai encontrar o alimento, a substância para a sua vida saudável com Deus. Tá bom? Vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longe, né? Muito longo, melhor dizendo. Vou ficando por aqui, lembrando a você que em nenhum momento Cristo teve a intenção de afirmar em Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40, que se você amar a Deus e amar o próximo, não precisa cumprir mais nenhum mandamento. Até porque existem mais duas perguntas que eu quero te fazer para nós fecharmos. Como amar a Deus? Qual o nível de amor que devemos tributar-se a Deus? O amor humano? O amor daqueles que nos satisfazem? A verdade é que antes que nós satisfizéssemos a Deus, antes que nós tivéssemos qualquer noção de Deus, que as nossas atitudes, nossos atos cheiravam mal nas narinas de Deus, Ele nos amou. E nesse tempo que Ele nos amou, como está na palavra, Ele projetou e programou que Cristo, alguém seria ungido, tá? E esse alguém seria gerado como seu filho para assumir o tempo e o espaço. Porque Deus trabalha fora do tempo e fora do espaço. Deus não tem como agir no tempo e no espaço. Ele não tem como se manifestar no tempo e no espaço, porque Ele é Deus e todas as coisas são criadas nele, vivem nele, existem nele. Então Ele não tem como, tá? Não porque Ele não pode, porque a natureza dele não comporta, né? O espaço e tempo não comporta a natureza dele. Por isso, Ele, né, projetou, programou para que Cristo fosse o seu representante, a sua expressa imagem, né? A sua expressa representatividade, e pudesse, através, né, dentro do tempo e do espaço, representá-lo como Deus, não sendo Deus, mas como Deus, dentro do tempo e do espaço. Tá bom? Que Deus possa falar melhor ao seu coração. Espero que tenha podido ajudar você nesse comentário.